maiores erros e como não tropeçar neles. Isso é um pouco do que eu aprendi nos últimos anos trabalhando em SaaS B2B e vou contar para vocês um pouquinho o que não fazer com o seu cliente no dia a dia, quais são os erros comuns e evitáveis e um pouquinho de boas práticas. Bora lá. Conversar com um cliente sem conhecer o segmento dele e sem conhecer o seu produto, o que você vende a fundo, é um dos maiores erros que você pode cometer. E acredite, é muito comum. Então, assim, se você chegou numa empresa hoje, numa empresa nova, ou se o seu time te pediu para conversar com um cliente que você nunca conversou, uma das maiores dicas que eu posso te dar é estuda antes da sua reunião. Se você não conhece o seu cliente, tem coisas básicas que você precisa saber sobre ele antes de entrar em qualquer reunião. Quais sejam? O segmento, o que a empresa dele faz, o que a empresa dele vende. Você também precisa saber o seu produto e a metodologia do seu produto. E como o seu cliente usa o seu produto, como ele gera valor por meio do seu produto. Por que ele contratou? Então, essas são coisas essenciais. Se você não conhece o seu produto, você não está confiante nas funcionalidades, você acha que você ainda não tem proficiência de conversar com esse cliente, leva alguém na reunião que tenha. Pede para um colega seu participar junto com você, porque o que acontece é, se você não souber o básico, o seu cliente não vai querer marcar a segunda reunião com você. Você vai ficar vendido, porque você não vai conhecer absolutamente nada. Você vai entrar na reunião e vai falar, oi, e aí, tudo bem? E você não sabe quem ele é, você não sabe o que ele faz. Então, assim, conheça seu cliente antes. E quando eu digo sobre o seu produto e a metodologia que o seu produto entrega, quando eu trabalhava com educação corporativa, em uma outra empresa que era software, eu precisava saber não só o produto, clique aqui, suba o conteúdo aqui, faça dessa forma, mas o que era mais importante era as metodologias de educação corporativa. Eu não entregava valor para o meu cliente se eu não soubesse o que era andragogia, reskilling, upskilling, microlearning. E no fim do dia, quando eu migrei de empresa, eu fui para uma empresa de NPS. Eu não entregava valor para o meu cliente se eu não soubesse explicar o que é CSAT, o que é SES, o que é NPS, como aplica, como faz uma boa pesquisa. E essas coisas em si, o que elas têm a ver com CS? Nada. O que elas têm a ver com o clique aqui do produto, do meu software? Nada. Mas são essas coisas que vão fazer com que o meu cliente confie em mim. São essas coisas que vão fazer com que eu agregue, de fato, valor para o meu cliente. Então, não converse com o cliente sem conhecer o seu produto, a metodologia da sua empresa e o seu cliente, o que ele faz, o que ele vende. Ainda sobre não conhecer o seu cliente, coisas muito importantes são o papel dele dentro da sua organização, da organização dele, para quem que ele responde. Você está falando com um analista? Você está falando com um CEO? Você está falando com um gerente? A pessoa que você está falando, ela é uma pessoa de prezado ou ela é uma pessoa de oiê? Entenda o tom de voz adequado para você usar nas situações do seu dia a dia. Entenda o porquê o seu cliente te contratou, por que ele usa o seu produto, como ele extrai o valor, para quem que ele apresenta o resultado no final do dia. Como é que você pode ajudar ele a construir esse resultado? Você tem que buscar informações que sejam de mercado para ele, de boas práticas na plataforma. E se você trabalha em software B2B, você acabou de ganhar uma nova função. A sua função é promova o seu champion. Champion a gente chama do ponto focal do CS na empresa cliente. Tem o champion e tem o sponsor. Sponsor é quem paga a mensalidade ali, que é o seu ponto focal financeiro, e o champion é o seu ponto focal do dia a dia, a pessoa com quem você lida. Geralmente, o dono da empresa paga, só que quem opera a plataforma é um gestor dele, ou é um analista. Então, o seu contato do dia a dia é um analista. Você não vai entrar numa reunião e falar para o analista as mesmas coisas que você falaria para o chefe dele, porque o chefe dele quer fazer voo de helicóptero. Ele só quer saber quais são os grandes números, ele só quer saber quais são as maiores entregas, ele não quer saber o detalhe da plataforma do Clica Aqui. Ele não tá nem aí para isso. Então, conheça a sua audiência, conheça com quem você está falando, conheça o papel das pessoas. Porque tem uma coisa aqui que, na verdade, o cliente, ele não quer o seu produto. No fim do dia, ele só quer o problema dele resolvido. Se a concorrência abrir um produto igual ao seu e resolver o problema do seu cliente, ele pode te amar.
mas ele vai para a concorrência, porque você não entendeu o objetivo dele a ponto de resolver o problema dele. Então, estude seu cliente o máximo que você puder. Outro erro muito comum, esquecer de gerenciar a expectativa. É uma das piores coisas que vocês podem fazer. Esqueceu de responder, esqueceu de avisar que a tarefa atrasou, esqueceu de avisar que mudou o prazo. Cara, você vai ser carcado pelo seu cliente. Então, comunicação é uma das coisas mais importantes no dia a dia de um Customer Success. Alinha com seu cliente quais são os canais de comunicação, como funciona o processo interno da sua empresa. Quando ele pede alguma coisa, como é que você direciona isso internamente? Como é que funciona o processo de nova tarefa, o processo de nova funcionalidade, o processo de convite? Você tem que explicar para ele quais são os caminhos internos. Porque a primeira coisa que um cliente te pede quando chega uma nova demanda é: ai, Luísa, eu queria que você ajustasse isso aqui. Falar, beleza. Para quando é? Quando vai ficar pronto? Então, desde o começo, você alinhar a expectativa é uma das melhores coisas que você pode fazer pela sua relação com o cliente. Se o cliente alguma vez te pedir alguma tarefa de forma desestruturada, uma boa prática é você pedir para validar o escopo. Por quê? Porque o cliente sempre te pede mais ou menos o que ele quer. E aí você que não perguntou, você que não alinhou o escopo direito, você também entendeu mais ou menos. E aí você vai passar para o time de desenvolvimento ou para o time responsável em realmente executar aquela tarefa mais ou menos o que o cliente queria. O que vai acontecer? Vai sair mais ou menos uma entrega. Então, assim, no fim do dia, você tem que alinhar todo o escopo, porque o cliente nem sabe o que ele quer. Ele pode te pedir uma coisa de um jeito e visualizar isso de um jeito que no dia seguinte ele vai pedir um relatório e do jeito que você montou, sem validar o escopo, não vai sair o relatório. E você vai ter um puta retrabalho dentro da equipe. Então, assim, sempre mantenha uma comunicação assertiva, informativa com o seu cliente. Beleza? Próxima. Essa é muito comum. Ser suporte de luxo. CS não é suporte. O seu papel não é ser reativo. O seu papel não é executar tarefa. O seu papel não é apagar incêndio. CS tem que ser proativo e estratégico. Suporte é pontual e reativo. É para pequenas coisas. Como é que você evita isso? Seu cliente, ele precisa ter autonomia nas coisas que ele te pede. Então, você ser CS e não ser suporte, por exemplo, quando ele te pede um relatório, você não é a pessoa que vai se limitar a entregar o relatório. Ele tem que te olhar como a pessoa que vai ajudá-lo a interpretar o relatório. Então, quando eu falo de autonomia, por exemplo, um cliente ele precisa de um relatório, você vai lá e você envia. Só que você pode gravar a tela e falar, cara, olha que legal, aqui você pode tirar o relatório com filtro dessa forma e vou te entregar um insight. Se você ler o relatório assim, você tira uma boa prática. Então, na próxima vez que ele te pedir o relatório, ele não vai mais te pedir, porque ele aprendeu o caminho para tirar. Mas ele talvez te chame para ajudá-lo a interpretar. Essa é a diferença entre ser um suporte reativo e pontual, tá aqui o seu relatório, e um contato proativo e estratégico. Tá aqui o seu relatório, você retira ele das próximas vezes por este caminho e as leituras, os insights e as boas práticas você pode ver no e-mail. Isso é você ser proativo. Isso é você mudar na cabeça do seu cliente o seu papel. Outra coisa para você ser CS e não suporte de luxo faz um plano com o seu cliente do ponto A ao ponto B. Ele tá aqui, aonde ele quer chegar? Como é que você ajuda ele a chegar nesse ponto? Defina quem é a sua persona dentro da empresa, qual que é o objetivo dela e segue com essa pessoa até ela alcançar o primeiro sucesso. O que é sucesso para ela? Você sabe hoje? Se você se pergunta para os seus clientes o que é sucesso para eles, é o que você pensa que é? Você já chegou a perguntar? Vale um pouquinho dessa reflexão. Pensar que tá tudo bem com um cliente que não te dá trabalho. É o seguinte, gente, se o cliente não te dá trabalho, ele não precisa de você. É simples assim. Quem não fala com você, não precisa de você. É você tentar ficar com alguém que não quer ficar contigo. Não tem como. Então, se você tem algum cliente que está na sua base e que esse cliente não te dá trabalho nenhum, não acha que tá tudo bem. Esse cara, ele pode ser o seu próximo churn. Ele pode ser o seu próximo cancelamento. Então, como é que você faz para evitar isso?
Você monitora os dados de Health Score. Eu vou explicar para vocês o que é Health Score nas próximas aulas, tá? Vocês fazem uma frequência de contato, uma régua de comunicação. Manda um insight interessante sobre o negócio dele, que faz sentido para ele, um artigo interessante. Acha um reason to call. Qualquer um. Se você não achar um reason to call, aí, meu amigo, você volta 3 slides porque você não conhece o seu cliente. Porque se você não tem motivo para ligar, é porque você não sabe o que ele está fazendo. Ser um vendedor. CS não é um vendedor. CS tem que ser visto para o cliente como um conselheiro de confiança, Trusted Advisor. Isso quer dizer que CS só indica produto para cliente quando faz sentido. Quer dizer que antes da venda de um novo produto, o primeiro objetivo é fazer com que o cliente caminhe até o primeiro sucesso, o sucesso que ele escolheu. Quer dizer que você precisa entender, de fato, o motivo pelo qual ele te contratou para que você possa corresponder com a expectativa. Quer dizer que você precisa conquistar a confiança do seu cliente. E a partir disso, o upsell e o cross-sell eles se tornam um processo natural da jornada de Customer Success. A partir do momento que seu cliente começa a confiar em você de uma forma genuína, ele vai comprar tudo que você falar para ele que é bom para ele, porque você conquistou a confiança. Então, assim, se você começa a sugerir vários produtos que não fazem sentido, o que vai acontecer é um MRR churn, é um downsell. Quer dizer que ele vai pagar mais porque você é legal e ele gostou de você e a confiança tá aqui em cima e você falou que seria bom para ele. E aí você indicou uma coisa que não faz sentido e ele vai perceber que não faz sentido e ele vai cancelar. Então você vai ter uma diminuição na sua receita de uma coisa que você sabia que não era para você indicar. Então, sempre indiquem coisas que façam sentido para o seu cliente. Outro erro comum, responder coisa que você não tem certeza. Não responde. Simplesmente não responda. Se você não tem certeza, anota a dúvida, diga que você vai buscar informação em outro lugar, que você retorna em breve, mas não saia respondendo, por exemplo, o produto X que vocês vendem, ele tem tal funcionalidade? E você nunca viu aquele produto, ou você não tá com ele no dia a dia, e você quer agradar, e você fala, tem. Ele fala, então eu vou comprar. E aí, a hora que ele compra, não tem. O que você acabou de fazer? Frustrar a expectativa do seu cliente. Ele deixou de confiar em você a partir desse momento. Então, sempre garanta a informação correta para que você não tenha esse tipo de desalinhamento de expectativa. Porque confiança é uma coisa que demora para ser construída, só que ela é muito fácil de ser perdida. Outro erro, omitir. Assim como responder o que você não sabe, omitir coisas que ele vai descobrir depois também não é uma boa prática. Como você evita? Com transparência. Com moderação também, né? Se todo mundo foi afetado e seu cliente não foi, você também não precisa se expor ali falando, houve uma instabilidade e a gente perdeu X coisas. Se ele não foi afetado, você não precisa contar. Mas se ele foi, ser transparente de modo radical com seu cliente constrói essa relação de confiança. Então, coisas que podem frustrar a expectativa ou coisas que ele possa ser afetado diretamente, conta para ele. Dá a entender, por exemplo, que um produto entrega algo quando ele não entrega, é uma frustração da expectativa. Dá a entender que uma implementação é mais simples do que ela frustra a expectativa do seu cliente. Se ele, por exemplo, compra uma nova funcionalidade da sua empresa que requer integração, requer esforço do trabalho dele, requer que ele pegue toda a equipe interna e coloque força de trabalho para fazer acontecer, e você vende esse produto falando, cara, não, vai ser bom, é super fácil de implementar, é rapidinho, vai chegar na hora, e ele vai ver o tamanho do buraco que ele se enfiou e ele vai ficar puto contigo, ele vai ficar muito bravo. Então, assim, não faça. Se você achar que esse produto faz sentido, conta para ele, demora, tem esforço, você vai ter que sim alocar o seu time, só que o resultado vai ser fantástico, vamos junto, tô contigo. E não fala, vai ser rapidinho, você não vai precisar fazer nada, e aí chega na hora e ele tem que fazer e não vai ficar legal. Outra coisa que dá para evitar, e-mail ping-pong. O e-mail ping-pong, ele é o e-mail que vai e volta. Então, por exemplo, teve um cliente meu uma vez que ele fazia disparo de pesquisa de NPS. E ele trabalhava em toda a Latam. E aí ele chegou pra mim e falou, pô, Luísa, vocês fazem disparo de SMS? Ele só usava canal de e-mail. E eu podia simplesmente olhar pro e-mail dele e falar, cara, faço. Só que eu falei, por que ele tá me perguntando isso? Bom, ele só tá no Brasil, ele quer começar a rodar pesquisa pra toda a América Latina,
Então, provavelmente, ele quer rodar pesquisa em SMS para toda a América Latina. Eu não sei hoje, eu faço pesquisa dispara de pesquisa de SMS, mas eu não sei se meu fornecedor dispara para toda a América Latina. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou, antes de responder, descobrir todos esses pontos para que eu tenha uma resposta assertiva para o meu cliente. Então, responder dúvidas de forma completa para não ficar só assim, Luísa, tem SMS? Eu respondo, sim. Ali, quanto custa? Dispara para América Latina? Dispara em X países? O custo muda? Se eu só respondesse sim e não pensasse por que ele está me perguntando isso, eu teria mais ou menos umas 20 trocas de e-mail não produtiva. Então, toda vez que você recebe uma pergunta, pensa, por que estão me fazendo essa pergunta? E responda da forma mais completa que você consegue. Para o e-mail ser produtivo, é sempre legal deixar uma ação também no final. Se tiver alguma ação do cliente, olha, a gente avança quando você me entregar X coisa, quando você fizer de X jeito. Então, deixar esse call to action no final é uma ótima prática. Por fim, se você tem um cliente desengajado na sua base, pensa um pouquinho, puxa um dado interessante sobre o negócio dele ou uma oportunidade de melhoria, manda uma mensagem personalizada. O cliente está em onboarding, você notou uma primeira ação? Manda uma comunicação avisando, eu vi que você fez X coisa na plataforma, será que você precisa de ajuda ou treinamento? Cara, que legal, vi que você subiu, você encontrou alguma dificuldade? Então, isso ajuda o seu cliente a conseguir entender que você está ali para ajudá-lo. E o seu cliente heavy user? O heavy user é aquele que tem um uso muito alto no seu produto. É o seu cliente frequente, é o cliente que provavelmente ele sabe mais do que você sobre o seu produto. Então, por que não convidar esse cliente para participar de um feature design com vocês? Por que não convidá-lo para participar da construção do produto? Ele vai ficar feliz, ele vai se sentir gratificado ali, confortado que vocês pensam nele dessa maneira, e ele vai se sentir parte. Ele vai se tornar um cliente mais heavy user ainda e promotor. Como conquistar a confiança de um cliente? Você precisa ter habilidade de relacionamento, empatia, você vai lidar com muita situação difícil, não ache que você não vai, você vai. Conhecimento no produto que está sendo vendido, um pouco do que eu falei ali no começo, e conhecimento no mercado, que são as metodologias. Aqui no mercado está o seu valor agregado. É aqui que você ganha o cliente. Então, saber essas 3 coisas é o que vai fazer com que você tenha muito sucesso com seus clientes. Alguns conceitos para a gente terminar esse módulo. A frustração é igual à expectativa menos a realidade. Se você tem um cliente que tem expectativa 10 e a realidade para ele é 2, você tem um cliente super frustrado. E a expansão, ela é consequência de um bom trabalho. Se você fizer todo o trabalho da jornada bem feito, você vender mais para o mesmo cliente vai ser uma mera consequência. Você não vai ter esforço algum, porque seu esforço ele está nos micro momentos que você já passou com o seu cliente. Se você indicar a partir de certa hora, ele vai confiar e ele vai comprar.